Beleza, então. Pessoal, primeiro aviso, não, antes de dar esse aviso, eu queria agradecer ao Camilo e toda a organização pelo convite, tá? Acho que é bem bacana de conversar sobre esse tópico e gosto bastante de discutir sobre esse mundo descentralizado de aplicações, né, que foge um pouco do conhecimento tradicional que a gente tanto estuda nas universidades e aplica, né, no mercado de trabalho das aplicações front-end, back-end, das aplicações mobile, das aplicações, né, Electron, Web Apps, difere bastante e eu acho muito interessante. E o primeiro aviso que eu queria dar, devido a alguns problemas aqui da estrutura elétrica, eu não vou estar conseguindo ligar a câmera, tá, pessoal? Mas, enfim, se a energia elétrica voltar no meio da apresentação, daí eu vou aparecer na tela de vocês. Então, só me apresentando aqui, o Camilo já falou um pouquinho, mas atualmente eu sou consultor e desenvolvedor de aplicações. Eu atuo principalmente na área de IA, nos ramos de educação, mobilidade, também no ramo industrial, né? E também como arquiteto de soluções. E a parte de aplicações centralizadas, blockchain, né, esse mundo descentralizado é uma paixão que eu tenho, né? Que me levou a fundar, junto com 2 sócios, a Elliott, que é uma corretora de criptomoedas do grupo Warren. Então a gente fundou há mais ou menos quase 3 anos atrás, né, essa corretora. E, enfim, trabalhei bastante tempo lá como responsável técnico. E no começo desse ano, antes de começar toda essa época estranha que a gente está passando agora, eu resolvi seguir essa área de consultoria e acabei me associando na Eximia Co, que é uma consultoria de negócios digitais, e também trabalho na Cândido.ai, né, e vocês podem me contatar por esse e-mail para, enfim, dúvidas da palestra, enfim, qualquer outra questão que vocês gostariam de discutir comigo. Beleza, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre blockchain hoje, de um aspecto técnico, mas não aprofundado. Então, a ideia aqui é todo mundo sair dessa conversa com uma boa ideia do que significa esse conceito, né, do que significa essa estrutura de dados, como que ela funciona, né, e algumas aplicações que a gente tem com ela. Aqui quem tá acompanhando a apresentação pelo link do primeiro slide pode clicar nessa imagem, né, que na verdade tem um texto técnico, que é uma descrição mais técnica de como funciona também, que eu fiz, tá? Então, o pessoal que tem um pouquinho mais desse interesse nas redes, procurar lá blockchain, uma introdução técnica, vocês vão encontrar. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre os conceitos gerais, só para vocês terem um pouquinho mais dessa ideia, né, do que significa, do que é a tal da blockchain. Então, o que seria a blockchain? Em 2017, 2018, a gente teve um hype muito grande, né? Que o blockchain ia revolucionar, ia trazer, ia transformar grandes empresas em empresas obsoletas, etc, etc. E isso foi mais uma compreensão, talvez um pouco apressada das equipes de marketing com alguns empreendedores, enfim. Na verdade, o que a gente trabalha quando a gente trabalha com blockchain? A gente está trabalhando com uma estrutura de dados, mas não só uma estrutura de dados, né? Então, aqui quem é da computação provavelmente já trabalhou com alguma lista, alguma árvore binária, né? Alguma estrutura como um dicionário, um hash map, que tem esse aspecto de organização do dado, né? Organização do dado e a organização da estrutura, né? Como que esse dado é vinculado com outras estruturas. Então, a blockchain apresenta uma maneira semelhante a alguma coisa que a gente já viu no estudo de computação, mas, ao mesmo tempo, ela traz também um mecanismo de cooperação, digamos assim. Então, não é uma estrutura de dados só como uma lista, como uma árvore, né? Ela tem uma estrutura também de cooperação, de comunicação entre diversas máquinas, entre diversos nodos, né, de computação. E a blockchain, só pela estrutura de dados ou só pela comunicação, ela não é completa, né? Então a gente trabalha ela como sendo um conceito, uma estrutura de dados descentralizada. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais agora.
Pessoal, eu não sei se a gente deixa todas as perguntas para depois, Camilo, mas se vocês quiserem jogar no chat e irem me parando, a gente pode fazer pausas também para responder, tá bom? Tranquilo. Eu vou monitorar o chat aqui no Zoom. Quem quiser fazer uma pergunta ou fazer algum comentário, alguma coisa, pode mandar aí que eu passo aqui. Antes de continuar a apresentação, então, a gente só vai agradecer de novo a Bling, que é quem está patrocinando aí os eventos, né? E eu vou passar uma propagandinha aqui da Bling que ela nos passou. E a gente já retoma aqui continuando a apresentação, tá, Thiago? Perfeito. E aí a gente continua sobre blockchain. O Bling é um sistema de gestão online que te ajuda a administrar o seu negócio de forma simples e rápida, tornando a gestão da sua empresa uma tarefa muito mais fácil. Com o Bling, você poupa tempo e ganha dinheiro. Quer ver como isso acontece? Com ele você emite e envia notas fiscais para seu cliente, fazendo os cálculos de impostos de forma automática. Integre o seu comércio eletrônico às melhores plataformas de e-commerce do país. Organize o estoque controlando a movimentação de itens. Interaja com o sistema de entrega dos correios, imprimindo etiquetas e gerando código de barras para enviar e rastrear todas as suas vendas em apenas um clique. Com o Bling, você também pode gerenciar as suas vendas, comissões e vendedores, além de criar e enviar orçamentos diretamente para os clientes. Agilize a operação de frente de caixa da sua loja usando códigos de barras e outras funcionalidades. Cadastre e consulte o seu registro de clientes, produtos, fornecedores e vendedores. Cuide da saúde financeira, sabendo tudo que entra e sai da sua empresa em tempo real. Seja no celular, no tablet ou no computador. Lembre-se, o Bling é 100% online. E aí, ficou interessado? Então cadastre-se no nosso site agora mesmo e teste o Bling grátis por 30 dias. Prontinho. Então, enquanto tá passando aqui o AD, o Juliano Mota perguntou se o Bitcoin ele é parte da blockchain e se o Bitcoin e outras criptomoedas é um tipo de blockchain. É uma ótima pergunta. Eu tenho um slide posterior sobre isso, mas já adiantando, o Bitcoin, o Ethereum, outras criptomoedas descentralizadas, elas só existem devido à blockchain. A blockchain é a estrutura que possibilita o desenvolvimento dessas criptomoedas, o desenvolvimento desses protocolos descentralizados de transações. Então, é um conceito que é um pouco confuso, né? Mas acredito que aqui até o final da conversa a gente vai conseguir esclarecer um pouco mais a diferença, tá? Entre o que é blockchain, o que é Bitcoin, o que é Ethereum, o que são essas outras criptomoedas. Tá? Perfeito. Beleza, pessoal, vou prosseguindo aqui. Então, o que é essa blockchain? Se vocês tivessem que responder para algum amigo, alguma pessoa que está interessada, né? Tá, o que é essa tal de blockchain? Eu focaria nesses 3 pontos, tá? Que eles são bem sucintos, mas eles trazem uma clareza boa para o tópico, tá? Então, basicamente, ela é uma estrutura de dados descentralizada. Então, aquilo que eu comentei, de ela ser semelhante a uma lista, a uma árvore, a um dicionário, um hash map, é verdade, né? Então, ela tem essa semelhança de estrutura de dados, mas, ao mesmo tempo, ser descentralizada é uma característica forte dela, né? Então, quando a gente está trabalhando com, por exemplo, uma lista em programação, normalmente a gente está preocupado apenas em um ambiente de desenvolvimento, apenas um processo, apenas uma thread, né, executando aquele código. Quando a gente está trabalhando com blockchain, é impossível falar de blockchain sem falar como que está organizada essa rede de computadores. Então, aí a gente já consegue resumir bem a essência, né, uma estrutura de dados que funciona apenas em conjunto, né. E eu acho que vai ficar um pouco mais claro à medida que a gente for prosseguindo. Ela não envolve confiança, então isso é um ponto muito importante para a criação do que eu considero os killer apps da blockchain, que são as criptomoedas, né? Então, como que a gente pode fazer uma transferência de recursos, de reais, de dólares, de qualquer valor monetário, sem um terceiro que todo mundo confia, né?
Então, pegando o exemplo aqui do PicPay, ou até mesmo de um banco, né, do Banco Inter ou também, a gente tem que, de certa forma, confiar nele que a nossa TED vai ser roteada para a pessoa correta, com o valor correto, né? Então, isso foi sempre uma discussão interessante, né, no mundo, não só da computação, mas também da matemática, da criptografia, como que a gente pode trabalhar em um protocolo que não envolva confiança, ou seja, não envolva essa entidade centralizadora, né, para que a gente tenha que confiar, né? E isso até remete a alguns ideais mais, de certa forma, anarquistas, né, anarcocapitalistas. E, por último, ela é uma estrutura resiliente e segura por design. Então, ela tem características matemáticas, devido a esse fato de ser descentralizada e não envolver confiança, que trazem características, trazem aspectos por design de confiança e resiliência, né? Ou seja, muito difícil de, por exemplo, uma rede, né, Bitcoin ou Ethereum cair, né? Então, é muito difícil por design, não é por um capricho de implementação, um capricho de utilização da rede. Então, perguntando o que é blockchain, vocês respondendo esses 3 pontos, vocês mataram a resposta muito bem. Vamos prosseguir. Um pouquinho da história, tá, pessoal? Como é que surgiu isso? Então, aqui a gente tem 2 papers, os principais papers, né? Acho que, na minha opinião, que definiram a história da blockchain e, consequentemente, dessas aplicações descentralizadas, né? O primeiro é o Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System, de 2008, e o segundo é Ethereum, né? A Next Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform, 2014. Posso fazer uma Então, pergunta? a blockchain... Esses white papers, eles são abertos, né? Sim. Então eles são praticamente documentos ali que definem mais ou menos como funcionam essas tecnologias, não é? Eles são tipo uma pesquisa, digamos assim. Isso, eles são análogos a artigos acadêmicos, tá? Só que a diferença é que, por exemplo, o Bitcoin, na verdade, esse paper foi liberado, né, foi publicado em uma mailing list em 2008, né, as listas de e-mail de uma comunidade que ainda são denominados, né, de cypherpunks, que são pessoas interessadas em computação, matemática, criptografia, né? E era sempre uma busca dessa área, encontrar uma solução que não necessitava de confiança de uma terceira parte confiável para que se executassem trocas de valores monetários, né? Então sempre foi uma pesquisa, isso é datado de 1970 até mesmo antes, por pesquisas do governo americano, né, de como que a gente pode fazer uma transferência digital de valores sem que, aqui sendo bem prático, né, sendo que não seja possível dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse dinheiro, né. Então sempre foi uma área muito interessante de pesquisa, e com o lançamento desse artigo nessa mailing list, é um artigo público até hoje, se você procurar, se não me engano, é bitcoin.org/bitcoin.pdf, né? Então é o artigo em PDF original. Você tem toda a especificação né, do protocolo, de como que funciona. No primeiro artigo dessa lista aqui, no artigo do Bitcoin, na verdade, o Satoshi Nakamoto, que é o autor do artigo, ele na verdade define a blockchain, né? Define a estrutura de dados onde, digamos assim, a aplicação Bitcoin é executada. Então, a blockchain é a estrutura base de onde a gente consegue construir as transações de Bitcoin, né, as transações entre carteiras. Então, é muito interessante. Claro que é um artigo mais técnico, matemático, mas é muito interessante porque ali ele dá toda a planta baixa, né, do protocolo, tanto da blockchain quanto da Bitcoin, né, das transações. E, posteriormente, em 2014, o Vitalik Buterin, o autor do paper da Ethereum, né, o criador da Ethereum, ele criou com uma estrutura semelhante, né, ou seja, compartilhando os princípios da blockchain, ele criou a Ethereum, né. O que é Ethereum? É uma blockchain diferente, uma estrutura de dados diferente da Bitcoin, porém que utiliza o mesmo conceito da blockchain, né, para construir não só
uma plataforma de transações monetárias de carteira para carteira, como é na Bitcoin, mas também para a gente ter computação descentralizada. Isso é muito interessante porque possibilita que sejam desenvolvidos aplicativos, né? Não só transações, digamos assim, simples, mesmo elas não sendo muito simples, mas ela traz um novo nível de complexidade, né? Uma camada de aplicação para a blockchain. Então, esses dois artigos são muito importantes na história das aplicações descentralizadas como um todo e da blockchain, e contam um pouquinho mais, né, de tudo isso. Aqui a gente tem os símbolos que a gente conhece muito bem, né? Bitcoin até tem o emojizinho no Twitter, e a Ethereum, acho que todo mundo já viu por aí também. A gente tem algumas perguntas, né? Então, o Juliano perguntou agora, né? Qual que é o protocolo que a blockchain utiliza? Ela funciona em cima do TCP/IP? Sim, é uma ótima pergunta. Ela, na verdade, ela funciona no protocolo mais baixo, né? Que é o que a gente encontra nas implementações, é o TCP/IP, tá? Tem algumas implementações, por exemplo, até em alguns links que eu deixo no fim da palestra, onde a gente consegue implementar ela com WebSockets, né? Então, existem algumas maneiras de fazer a implementação, mas a implementação, digamos assim, original, né? Utilizava diretamente o protocolo TCP/IP, e tem algumas especificidades, né? Porque como é uma rede de zero confiança, né? Que não necessita de uma terceira parte responsável, né, e confiável, a gente tem algumas estratégias, como o DNS Seed, e algumas estratégias assim para conseguir o primeiro contato com os outros nodos, né? E a partir disso, a gente tem o IP desses caras, a gente tem a comunicação, né, o endereço do domínio desses nodos, e daí a gente consegue comunicar via TCP. Eu acho que tem algumas blockchains, né, de outras criptomoedas, de outras aplicações, por exemplo, blockchains empresariais, né? A gente tem alguns exemplos de algumas plataformas, tanto do Azure quanto da AWS, que utilizam daí diversos protocolos, até protocolos autenticados, protocolos proprietários. Então, é bastante dinâmico o mundo das blockchains, né? Mas a implementação básica que você encontra é TCP/IP mesmo. Muito obrigado. Então, vamos continuar a apresentação. Então, um bloco, ele é basicamente a estrutura única de dados, né? Eu até queria abrir um parênteses para a pergunta, que depois nós vamos retomar a Ethereum, e daí a gente vai ter um paralelo legal entre TCP/IP e blockchain. E daí vai ser interessante a gente fazer esse paralelo até para ficar um pouquinho mais claro o que é Ethereum, né? Então, pessoal, o bloco, a estrutura do bloco, ela é feita, né, como a gente tem, não sei se aqui o pessoal já fez aquelas disciplinas de estrutura de dados e trabalhou com árvores e nodos, né? A gente tem normalmente numa estrutura de dados um espaço selecionado para armazenamento de dados, um espaço reservado para um armazenamento de um ponteiro, de uma referência, né, para que a gente consiga fazer a estrutura de bloco apontar para o próximo item. Não é muito diferente, tá? Como vocês podem ver aqui. Então, a gente tem a parte de data, né, onde a gente deixa os dados, né? Então, aqui a gente pode colocar, na verdade, qualquer tipo de dado que pode ser serializado, né? Então, qualquer tipo de dado. Claro que na aplicação da Bitcoin, a gente segue um padrão, né, com alguns atributos nesse dado. A ligação Ethereum, a gente vai seguir com outros. E, enfim, outras blockchains podem seguir, blockchains empresariais, né, podem seguir com ainda outros tipos de dados, esquemas de dados. Mas aqui a gente vai supor que é basicamente um dado, né? Um dado pode ser uma string, um texto, um número. A gente tem o hash. Então, o que é o hash? O hash de uma maneira simples, é como se fosse uma impressão digital desse dado. Então, a gente aplica uma função matemática e consegue uma impressão digital desse dado, tá? E, por último, a gente tem o hash do bloco anterior. Então, blockchain, né? A gente remete esse nome e pensa literalmente nisso, numa corrente de blocos. Então, para um bloco ser conectado, digamos assim, ao outro, na verdade, a gente não faz uma referência por endereço de memória ou por posição.
a gente faz pelo conteúdo daquele bloco, né? Então a gente liga um bloco imediatamente com o conteúdo, com a assinatura do conteúdo do bloco anterior. E aí, se a gente prosseguir aqui, a gente vê uma capinha de jornal, que eu já explico o que é, e na direita o nosso bloco em hexadecimal, uma parte do bloco, né, em hexadecimal, e o texto, né, The Times Chancellor on the brink of second bailout. Então, só dando uma história aqui, pessoal, um contexto histórico, a blockchain do Bitcoin é composta por esses blocos, né, que a gente vai ver no próximo slide. No primeiro bloco da blockchain, no bloco Gênesis, o criador da Bitcoin, né, colocou essa informação, que é exatamente o título, né, aqui é a manchete do jornal The Times, falando sobre como os bancos, mais uma vez, receberam dinheiro do governo, né, foram salvos pelo governo. Lembre-se que isso aqui é 2008, 2009, né? Então a gente tem aquele cenário de crise financeira, então isso estava bem em alta. E o Satoshi Nakamoto, ao criar a blockchain, no seu bloco Gênesis, colocou esse dado aqui dentro do bloco. Então, realmente, o bloco pode armazenar informações diversas, né, dependendo da sua utilização, seja Bitcoin, seja Ethereum, seja outra coisa, mas também você pode armazenar algum outro tipo de informação. Por exemplo, aqui foi mais um marco, né? Mas a gente poderia armazenar um outro tipo de informação ali. Aqui, passando para o próximo slide, pessoal, lista ou chain, a gente vê realmente como que funciona, tá? Então, a gente tem uma figura de 3 blocos, né? Então, a gente tem um bloco 1 com algum dado que a gente não sabe qual é. A gente sabe que o hash desse dado é o texto 2EB1, então a assinatura, a impressão digital desse dado é essa, e a assinatura, né, a impressão digital do bloco anterior é 000, porque não existe, né? E a gente vai para o bloco 2, e dentro do bloco 2 a gente faz a mesma coisa, né? A assinatura desse bloco e conecta com o bloco anterior por meio do seu hash, por meio do seu valor. E daí a gente começa a ter aquela segurança por design, entendem? E aquela segurança que a gente tem, por quê? Porque a gente está fazendo uma estrutura de dados que é totalmente vinculada com o valor desse dado, né? Com a assinatura, com a impressão digital desse dado. Então, isso nos dá uma grande segurança, né? Claro que a gente tem uma série de outros fatores para trabalhar em cima disso, mas basicamente é isso, né? A gente está construindo em cima de dados, em cima de dados, em cima de dados. Então, aqui eu questiono vocês, né? Será que é possível alterar os blocos que já estão salvos, né? Então, aí que entra um aspecto de segurança, né? Que a gente, como a gente está linkando um bloco com o conteúdo do outro, a partir do momento que a gente alterar, por exemplo, o conteúdo do bloco 2, né, nessa nossa gravura aqui, o bloco 3 já não vai ser válido, né? Porque ele vai estar linkando, ele vai estar conectado a um bloco que o valor não é o mesmo do que a assinatura, a impressão digital espera. Então, existem alguns ataques, né? Mas na teoria, na nossa teoria, para a gente exemplificar aqui, ficar um pouquinho mais fácil de entender, não é possível, tá? Então, isso que traz uma segurança, uma confiabilidade e traz aplicações, por exemplo, para cartórios, aplicações financeiras, principalmente, aplicações legislativas, né, onde a gente tem essa confiança que o dado não vai ser alterado. E é uma confiança matemática, não é uma confiança em uma organização ou outra, né? Então, isso é muito interessante, que a gente consegue ter essa confiança em cima de algo sem precisar realmente confiar em alguma instituição centralizadora, né? Isso é benéfico para várias instituições, vários negócios, né? Mas claro que existem alguns desafios na hora de aplicar. Esses desafios, às vezes, são mais regulatórios do que qualquer outra coisa. Então, o grande segredo do sucesso da blockchain em si é que ela armazena, digamos assim, cada bloco ele já contém a assinatura do próximo, o hash do próximo, no caso, né? Então, qualquer alteração vai mudar esse hash e ele não vai mais bater com o que está salvo no bloco anterior. É isso, mais ou menos? Isso. Cada bloco contém a assinatura do anterior, né? Então, a gente vai fazendo essa construção, olhando para trás, digamos assim, e se a gente está lá no bloco 10, 15, 20, e a gente tenta alterar lá o bloco 1, toda a cadeia de blocos vai ser inválida, né? Porque aqui tem um detalhe interessante, tá? Aqui no slide do bloco
O hash, ele é feito em cima dos dados e em cima também do hash do dado anterior. Então, todo esse dado, ele tem uma assinatura. Qualquer propriedade que for alterada desse dado, invalida todo o bloco, invalida toda a cadeia de blocos, né? Então, não tem como a gente, vou mexer só um negocinho aqui, sabe? Só numa propriedade aqui, num outro negocinho ali. Não tem como, tá? Basicamente, essa assinatura é exatamente isso que você falou. Perfeito. Então, aqui a gente vê o que acontece quando, por exemplo, aqui a gente está no slide 14, tá, pessoal? A gente vê o que acontece quando, por exemplo, aqui no bloco 50, a gente faz um novo bloco 51, só que ao mesmo tempo eu altero o conteúdo aqui e crio um bloco 51 diferente, né? Então, aqui eu tô criando um bloco em paralelo, né? E daí o que acontece? Acontece esse tal desse fork, né? E aqui a gente tem o mecanismo da blockchain rodando, digamos assim, de uma maneira centralizada, sem interação entre os nodos. Isso aqui seria um problema, né? Porque a máquina, o nodo único, ela não saberia resolver isso sozinho, não saberia qual que é o bloco de verdade, né? Se a gente tem um bloco 51 aqui azul e um bloco 51 vermelho, a partir de qual que ela vai continuar, né? E daí que o consenso, o mecanismo na comunidade vai dizer para qual dessas linhas a construção da cadeia vai continuar. Então isso também, eu não sei se alguém aqui já tentou comprar em uma corretora Bitcoin, mas quando você compra, normalmente ou melhor ainda, quando você transfere Bitcoin, né? Compra é instantânea em algumas corretoras, mas quando você transfere Bitcoin é necessário um período de espera, né? Então, normalmente você transfere uma Bitcoin para alguma pessoa, essa pessoa tem um tempo de até, que a gente chama de confirmação, né? Em algumas corretoras eles pedem 3, em outras 6 blocos, né? Para ter certeza que a cadeia que aquela transação está dentro foi aprovada pelo consenso, né? Então isso é interessante porque aí entra o mecanismo da blockchain não ser algo como uma estrutura de dados, mas sim uma estrutura de dados descentralizada. Ela depende muito da rede para que seu funcionamento seja feito da melhor maneira possível, né? Então aqui a gente vê um exemplo, aqui a gente chama isso, né, existem a nomenclatura de fork, hard fork. Aqui é basicamente isso aqui acontece todo dia, toda hora na blockchain, né, do Bitcoin, da Ethereum, e a gente tem uma competição, né, que 2 blocos são minerados, são gerados ao mesmo momento, e daí é o mecanismo de consenso que na verdade diz qual que vai ser a linha daquela blockchain que vai ser preservada, né, vai ser mantida e a gente vai crescer a partir dela. Aqui, pessoal, no slide 15 tem uma imagem, na verdade, que é um link, tá? Então, se vocês clicarem, vocês vão ver um simulador de blockchain. Então, ali, tudo que eu falei, vocês podem, na verdade, trabalhar com um exemplo, né? Então, na verdade, é gerado hash, é criado bloco e vocês conseguem validar o valor. Enfim, é bacana para conseguir entender um pouquinho melhor e ver na prática esse conceito, né? Que o que eu estou falando aqui pode, às vezes, ser muito abstrato. E aqui a gente chega, né, na pergunta blockchain ou criptomoeda, né? Ou ambos. Qual que é a diferença? Então é basicamente, eu já dei um spoiler, né? Mas a blockchain é basicamente a estrutura, né? E essa estrutura pode ser utilizar o protocolo TCP/IP, pode utilizar outros protocolos, pode criar seu próprio protocolo, né? Para comunicação, pode utilizar o WebSocket, o WebSocket Online, enfim, é o protocolo, é a estrutura que vai fazer a gerência de todos esses mecanismos, né, de hash, de concorrência, de consenso, porém, ali nos dados, né, ali que vai na verdade, ter o que a aplicação em si está colocando, né? Então, o que eu chamo de aplicação aqui, realmente é a criptomoeda, né? Então, a Bitcoin, a Ethereum, existem outras centenas, né, milhares até. É muito interessante porque a partir dessa aplicação a gente pode criar outras aplicações, né? E daí que entra o mundo das aplicações centralizadas.
Então, na verdade, aqui a diferença de uma blockchain para uma criptomoeda é que a blockchain é a estrutura que fundamenta, né, a, a aplicação da criptomoeda. E essa blockchain que eu mostrei para vocês aqui é a blockchain, digamos assim, clássica, né? É a blockchain que criou tudo, né? E é a blockchain original. Para outras criptomoedas, o mecanismo de consenso, o mecanismo de mineração, de criação desse bloco, né? E até mesmo o mecanismo de hash pode ser diferente. Então, é um conceito bem aberto, tá, pessoal? Então, só porque a gente tem o simulador ali, não quer dizer que vocês veem, por exemplo, uma Zcash, uma Dash, uma dessas outras moedas, que a blockchain, que a estrutura vai ser exatamente a mesma. Mas ela normalmente segue os mesmos conceitos, tá? Então, ela é normalmente descentralizada, não seria alguma moeda proprietária, né? Ela normalmente é utilizada com base em criptografia matemática, né? Normalmente tem um mecanismo de consenso, então é um conceito bem amplo, tá? Mas o que aqui eu quero passar para vocês é que é na verdade, uma base de aplicação para que a gente possa desenvolver, né, nossas aplicações, sejam elas criptomoedas, sejam elas em cima de criptomoedas, né, aplicações como a gente tem muitas na Ethereum, né, muitos dos ICOs, que a gente vai falar um pouquinho, mas essa é a diferença. Temos perguntas. O Douglas perguntou aqui se acontecer um ataque, bem sucedido no caso, e conseguirem modificar, o que pode ser muito difícil, um bloco, isso vai quebrar a corrente após? Tem alguma forma de fazer com que a corrente volte ao seu estado original? O que poderia ser feito numa situação como essa? Supondo que a gente tenha um ataque, é o que eu vou usar, sempre quando eu falar aqui, responder as perguntas, eu vou responder especificamente para Bitcoin, tá? O conceito vai ser mais preciso para Bitcoin do que para as outras, mas como eu falei, é um conceito bem amplo, então vai aplicar para as outras, tá? Se a gente conseguir um ataque, e aqui eu vou voltar para o slide 14, tá, pessoal? Digamos que a linha do ataque, ele crie os blocos vermelhos, e esses blocos comecem a ser gerados de maneira mais rápida, né? Que seria, na verdade, um ataque. O ataque a gente teria que voltar na nossa blockchain, alterar o bloco e correr para gerar todos os outros blocos subsequentemente mais rápido do que a linha original, né? Então, isso seria mais ou menos aquele ataque de 51% falando bem por cima, tá, pessoal? Se isso acontecer, na verdade, a gente só vai ter... como é que a gente vai saber que isso aconteceu? A gente vai ver que foi uma entidade ou uma mineradora, né, uma entidade de criação de blocos, na verdade, que criou todos esses blocos. E daí a gente pode, de repente, suspeitar que houve algum tipo de ataque, né? E mais processamento da rede foi utilizado para criar essa linha alternativa do que para manter a linha principal. Algumas coisas só para a gente considerar antes de falar o que a gente pode fazer, tá? Para realizar um ataque desses, atualmente, o investimento necessário está na ordem de magnitude de bilhões, né? Então, alguns data centers da AWS, por exemplo, alguns data centers da Google precisariam ser mobilizados, né, para que a gente conseguisse fazer algum ataque desse gênero. Então, isso já traz um custo financeiro para realizar um ataque que é impeditivo, né, que, na verdade, não vai, digamos assim, trazer muito lucro para o atacador. Mas, se mesmo assim a gente conseguir, por exemplo, executar e valer a pena fazer um tipo de ataque desses, a gente tem uma medida de restrição, né, uma medida preventiva, e até mesmo uma medida de atualização nas blockchains que se chama de hard fork. Então a gente pode, a partir de análises, né, ver mais ou menos qual foi o bloco que foi que houve alguma transação maliciosa ou que de repente um atacante conseguiu prejudicar a rede, e a gente, a partir daquele bloco, criar uma nova linha, como se fosse uma linha certa, uma linha correta, né? E a gente seguir a partir daquela linha. Eu quero dizer os nodos, né? Um exemplo prático disso não foi bem um ataque, foi mais um bug no código, tá? Mas foi no caso da Ethereum. A Ethereum teve, num dos lançamentos de um contrato inteligente, né, num smart contract, teve um bug que um atacante conseguiu roubar, né, na casa de dezenas de milhões de dólares. Só que tinha uma restrição no código que impossibilitava que ele sacasse isso para qualquer carteira que ele quisesse sacar, né?
Então, na verdade, eles tinham um período de 30, se não me engano, 30 dias, um pouquinho mais, para decidir o que eles fariam com a rede, né? Eles fizeram exatamente isso, eles voltaram um bloco antes de acontecer esse ataque e criaram uma nova ramificação da blockchain. E a partir disso, a Ethereum que a gente conhece hoje em dia é, na verdade, essa nova ramificação. E a ramificação que houve o ataque, houve esse bug, na verdade, esse abuso do bug, ela se chama Ethereum Classic. Ela ainda existe, foi mantida, mas é um jeito de a gente lidar com esse ataque. Agora, não é uma coisa muito factível, né, devido ao recurso necessário para realmente viabilizar um ataque. E é uma coisa que, caso aconteça, né, a gente teria, na verdade, não só uma solução, mas teria várias ideias de solução. E o interessante é, por ser descentralizado, nenhuma entidade escolheria a solução correta, como foi na Ethereum, né? A Ethereum foi criada uma nova branch, uma nova ramificação, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que se mantiveram na Ethereum Classic, e tá aí muito a beleza do ambiente descentralizado, né? A gente não tem uma Microsoft, uma Google, um governo dizendo agora essa é a ramificação correta. As pessoas basicamente vão usar o que elas quiserem, porque não existe essa centralização de pensamento, essa centralização de ordens, né? Então, se acontecesse, poderia ter várias ramificações e as pessoas, na verdade, trabalharem de várias maneiras com isso. Certo. Não sei se ficou claro, ficou coisa. Vocês podem mandar mais perguntas para a pessoa. Até uma pergunta que eu mesmo tenho é a questão de implementação da blockchain, né? Porque eu sei que, por exemplo, eu já recebi, eu pelo menos assim conheço que tu pode comprar uma blockchain de prateleira, digamos assim, na Oracle, ou na IBM, ou no Google, né? Isso. E eu não sei como que é visto essa questão aí de implementação, né? Se o melhor seria a empresa implementar uma própria blockchain num sistema que precise, ou se seria uma boa ideia, talvez às vezes para acelerar o desenvolvimento ou qualquer coisa do tipo assim, contratar uma blockchain que já está pronta, no caso, né? O uso empresarial de blockchain ele é bem, como é que eu posso dizer? Ele divide bastante opiniões, tá? Porque, na verdade, quando se trabalha com blockchain, com a estrutura, a grande vantagem dela é esse fator descentralizado e de consenso, né? Essas ferramentas matemáticas, essas ferramentas de consenso da rede, que, na verdade, são o grande diferencial dela, né? Porque se você parar para ver, se você pegar só a parte de estrutura de dados, ela é uma lista encadeada que encadeia por hash, né? Não encadeia por referência de memória. Mais ou menos isso, tá? Estou exagerando um pouquinho aqui. Sim. Mas o interesse dela, na verdade, é nesse mecanismo de centralização. Se você está numa organização privada, provavelmente você tem você tem uma entidade centralizadora que vai dar, né, todas as diretrizes, né? Então aí, na verdade, é uma questão mais de qual que é o caso que é necessário isso, né? De repente, existe algum caminho da cadeia, né, que a gente não confia e a gente quer tentar trazer mais confiança com a blockchain. Será que esse é um caso de uso? Se sim, a gente tem algumas plataformas, né, empresariais, como você falou, de blockchain. Para esse caso, na verdade, a gente tem, além dessa, a gente tem a Hyperledger, né, que é da Fundação Linux, e a gente tem outras fundações que fizeram como se fossem frameworks de blockchain, né? Então, nesse caso, se realmente foi avaliada a necessidade de a gente implementar uma blockchain na empresa, né, uma blockchain privada, aí eu acho, né, isso depende muito do caso da empresa, mas eu acho que 99,5% dos casos seriam resolvidos muito bem com uma blockchain já de mercado de prateleira. Uma implementação, porque elas são muito flexíveis, né? A partir do momento que você contrata você começa a utilizar ou contrata você consegue trabalhar desde o mecanismo de consenso dela até o grau de autoridade necessária para fazer certas transações. Então, você consegue... É como se você tivesse uma plataforma para construir a sua própria.
Então é muito proveitoso, né? Mas eu acredito que tem aquele 0,5% de casos que talvez seja melhor você mesmo construir a sua blockchain. Acho que é muito interessante para estudo, tá? Para entender como é que funciona essa interação. Mas seria mais para esse caso. Primeiro, vamos avaliar. É realmente necessário? A gente tem algum ponto aqui que a gente se beneficiaria do uso de uma estrutura descentralizada, né, de consenso? Se a gente conseguir entender que sim, eu partiria para avaliação de ferramentas de mercado e, posteriormente, a implementação delas ou de uma própria, né? Perfeito. É exatamente isso. Tanto eu quanto o Douglas aqui gostamos muito da resposta. É exatamente isso mesmo. Beleza. Bom, pessoal, a gente vai entrar aqui. A gente tem mais uma dúvida? Ou podemos prosseguir? Pode prosseguir. Tá. A gente vai entrar aqui na parte no slide 17 de contratos inteligentes, tá? A gente está com um pouquinho de tempo aqui, mas acho que a gente vai conseguir terminar. Então, o que são esses contratos inteligentes, tá? Então, vocês ouviram falando que, na verdade, a gente tem a blockchain, que é a estrutura, e em cima dela a gente tem as criptomoedas que a gente pode encarar como aplicações, né? Então, a gente pode encarar a Bitcoin como uma aplicação de transferência de recursos, e a Ethereum, aí que entra a ideia, tá? A Ethereum a gente pode encarar ela como um sistema operacional. Então, encarando a Ethereum como um sistema operacional, ou seja, uma camada de aplicação não para o TCP/IP, né, mas para desenvolvimento de aplicações descentralizadas, a gente entende um pouquinho mais a motivação da Ethereum. Até mesmo no white paper, a gente fala muito de um protocolo de aplicações para blockchain, né? Então, de um lado, a gente tem a Bitcoin, que é uma aplicação como se fosse embarcada, né, digamos assim, para quem trabalha com hardware e esse tipo de implementação, acho que vai ficar bem claro. Uma aplicação embarcada no hardware, né, que seria a Bitcoin, ela tem sua aplicação feita para blockchain de forma que o uso dela é para transferência de recursos, né, transferência dessas moedas. Por outro lado, a gente tem a Ethereum, que, na verdade, a aplicação dela é prover uma plataforma de aplicação. Então, é prover um sistema operacional. E isso é um conceito muito interessante, porque quer dizer que, na verdade, a gente tem nodos que estão executando as aplicações, né? É claro que a gente tem que pagar, né? Tem que pagar esses nodos, dar essa remuneração para esses nodos executarem isso, porque, na verdade, eles estão fazendo computação para nós, né? Então, é um conceito muito estranho, porque a gente para de pensar em computação distribuída, né? Que a gente tem uma tarefa e distribui em um data center, em um cluster, e a gente começa a pensar em descentralização. Então, a gente tem uma tarefa e ela vai rodar em cada um dos nodos, e daí a gente tem todos os mecanismos de consenso em uma estrutura descentralizada. E essa tarefa, né, essa aplicação, são os nossos contratos inteligentes, os nossos smart contracts, né? Então, basicamente aqui, o smart contract é uma implementação em cima da camada de aplicação da Ethereum, né? Existem outras blockchains, claro, né? Sempre existe outra tecnologia, mas aqui foi o que deu o kickstart para a gente criar, né, aplicações em cima. Que aplicações, né? A gente vai ter alguns modelos, alguns exemplos depois, mas um modelo bem comum é o ERC20. Então, aqui, vocês estão vendo um contrato escrito em Solidity, que é um ERC20. Então, os desenvolvedores da Ethereum já bolaram, né, contratos, interfaces para você conseguir desenvolver suas aplicações. Isso, aqui a gente está com... quem vem da programação pode fazer uma analogia aqui com uma classe abstrata, né, uma interface. Então, a gente tem alguns métodos que já foram definidos, né? Então, a transferência, o balance, aprovar, né, pedir quantos itens ainda a gente tem. Então, aqui, na verdade, o ERC20, ele é a grande base da maioria dos contratos de ICOs, né? Então, acho que vocês já ouviram falar dos ICOs ali por 2017, 2018, que, na verdade, eram tokens criados em cima da Ethereum, né? E a gente tem muitos deles ainda hoje em dia, né? Como, por exemplo, quem já comprou Bitcoins ou já utilizou a Binance, né? A Binance tem uma criptomoeda, que é o BNB. E esse BNB vive dentro de um contrato na Ethereum. Então, entendem como ele é uma camada de aplicação para que a gente possa colocar outras aplicações em cima.
E claro, essas aplicações muitas vezes têm a ver com dinheiro, né? Com transferência de tokens, mas nem sempre. Aqui a gente tem algumas propriedades, mas se a gente for aqui no slide 24, pessoal, a gente tem alguns casos de uso, né? Então, carteiras. Então, na verdade, quando a gente quer usar uma carteira na Ethereum, a gente está usando uma aplicação que ela vive na Ethereum. Isso é muito interessante, né? Ao contrário de quando a gente está usando uma carteira Bitcoin, por exemplo, a gente baixa o software ou, enfim, roda o nodo, consegue obter um endereço e transaciona, na verdade, transaciona com a rede, né? Com a blockchain. No caso da Ethereum, a gente consegue acesso a uma aplicação dentro da própria Ethereum. Então, isso é bem interessante, né? A gente tem uma camada de aplicação descentralizada. E aqui a gente tem vários casos de uso, né? A gente pode fazer exchanges, então tem uma onda muito grande de exchanges dentro da própria Ethereum, né? Que a gente conversa por meio de diretamente com a Ethereum, com esses aplicativos. Jogos, então tem alguns jogos que também foram feitos. Seguros, né? A gente consegue fazer contratos de seguros e também um uso bem bacana que é cartório, né? Que a gente consegue registrar ali e dentro de um contrato, dentro de um desses programas da Ethereum, a gente trabalhar com um registro imutável, né? Que a gente pode confiar. E também aqui no slide 25 eu falo dos tokens, né? Que, na verdade, o ERC20, essa interface da classe abstrata, ela é primariamente feita para a gente trabalhar com tokens, né? Então, para a gente criar o nosso próprio token e tradear ele, né? Então, fazer essas ofertas de coins, fazer aplicações vinculadas com os nossos tokens, né? Utilizar eles como uma moeda própria. Então, a gente não precisa ir lá, teoricamente, né? A gente não precisa ir lá e criar um fork da Bitcoin, um fork da Ethereum. A gente pode desenvolver uma própria aplicação em cima da Ethereum para ter o nosso próprio token. Isso é muito interessante. Aqui no slide 27 vocês vão ver alguns sites, tá? Então a gente tem primeiramente o MetaMask, que é uma interface com a blockchain. Então como é que eu converso com essas aplicações que ficam na Ethereum, né? É por meio do MetaMask, a gente consegue conversar diretamente com o protocolo da Ethereum, né? Conversar com os smart contracts, né? Com os aplicativos descentralizados da Ethereum. E a partir do MetaMask, né? Quem, por exemplo, usou o Brave, o navegador Brave, já tem a integração com o MetaMask. Na verdade, é uma extensão do Chrome, né? Que a gente pode instalar em qualquer navegador, na verdade, para acessar, por exemplo, o ETH Lens, que é uma plataforma de freelance dentro da própria Ethereum, né? O CryptoKitties, que é um jogo que ficou bem famoso, né? Que você pode comprar e vender gatinhos digitais, né? Por meio da própria plataforma. E a gente tem o Compound aqui, que é de empréstimo. E nessa área financeira a gente tem uma série de aplicações que estão muito em alta agora, né? Aplicações financeiras, por exemplo, apostas, empréstimos, exchanges, né? Então, aplicações inovadoras dentro da própria blockchain. Isso é muito bacana, né? É uma evolução, digamos assim, não que a Bitcoin não seja evoluída, né? Mas, na verdade, o Bitcoin tem um propósito que é a transferência de ativos, né? A transferência de moedas. E foi pensado numa outra alternativa, né? Que seria não só a transferência de ativos, mas também o desenvolvimento de aplicações. Então, para isso surge a Ethereum. Então, até é um pouco estranho comparar as duas, já que as duas não têm um propósito semelhante, né? Mas aqui eu acho legal trazer a possibilidade de uma aplicação direta, né, uma aplicação embarcada, digamos assim, que seria a troca de valores na Bitcoin, e uma aplicação mais extensiva, né, um sistema operacional descentralizado que é a Ethereum. Aqui no slide 29, pessoal, eu tenho alguns exemplos para alguns de vocês que programam, né, como é que a gente pode fazer uma blockchain em JavaScript puro, né, utilizando WebSockets. E também a gente tem um tutorial para a gente desenvolver nosso primeiro contrato inteligente, nossa aplicação na Ethereum. Então é bem legal quem tiver interesse. É uma área que nunca vai ser fria, né? A gente sempre tem muita novidade, muita coisa legal. Então, para quem é viciado em tecnologia,
é sempre um prato cheio de novidades e conceitos para tentar entender, né? Legal. Uma pergunta, inclusive, que o Fernando deixou antes disso aí, é que ele conheceu uma blockchain que foi feita em PHP, né? A famosa PHP Lata. E a pergunta dele é se qualquer empresa que usa qualquer tecnologia, no caso, poderia desenvolver uma blockchain interna, no caso, com a linguagem que usa, né? Se é um conceito meio que universal de estrutura de dados, assim. Isso, perfeito. Você pode fazer em absolutamente qualquer linguagem, qualquer protocolo de comunicação. Então, a gente tem esse exemplo em JS, a blockchain do Satoshi Nakamoto escrita em C++, tem portes dela para Rust, para C, para Java, para C Sharp. Então, na verdade, é a partir da realização da estrutura de dados, né? Claro que a gente tem que ter essas funções matemáticas que algumas bibliotecas, né, proprietárias nos ajudam, às vezes até bibliotecas livres, né, de hash, de comunicação, né? Porque por exemplo, se a gente fosse exagerar aqui numa linguagem que não tem essas ferramentas, seria muito complicado, né? Implementar uma função de hash, né? É um trabalho muito oneroso. Mas eu acredito que das aplicações, das empresas, né, que desenvolvem software, 99,9% delas vão estar utilizando alguma linguagem que já possui todas essas bibliotecas. E aí é perfeitamente possível você construir uma blockchain interna só utilizando os conceitos, né? E aqui muitos conceitos que a gente viu aqui, né? O Juliano também mandou uma pergunta se a LGPD tem alguma relação com blockchain. É uma ótima pergunta, na verdade, porque a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela basicamente traz à tona, né, que as organizações elas têm que dar satisfação, né, que eu estou sendo super simplista, tá, pessoal? Mas ela tem que basicamente dar satisfação e dar ao usuário, né, a pessoa que utiliza o serviço, o produto, todo o poder sobre o dado que a pessoa já depositou nessa plataforma, nesse serviço, né? Então é basicamente isso, e a LGPD vem para nos devolver o poder, né, que a gente deveria sempre ter sobre os nossos dados, né? Então, uma questão interessante porque a gente tem na blockchain, ela é sempre pública, né? Então, quando a gente está trabalhando com blockchains, assim, que eu estou falando Bitcoin, Ethereum, são as blockchains empresariais, claro, mas elas são públicas. Então, talvez o registro, por exemplo, de uma compra, né, um imóvel no cartório, se registrar também numa Ethereum, numa Bitcoin, né, numa blockchain, você tem essa informação pública e imutável, né, garantida por criptografia. Então, na verdade, é uma questão interessante porque essa informação vai estar ali para sempre, né? Enquanto existir essa ramificação da rede, claro, a gente vai ter essa necessidade essa possibilidade de visualizar o dado. Então, ela vai meio que isso são minhas palavras, tá, pessoal? Ela meio que extrapola a LGPD e deixa aquilo ali para sempre aberto, né? Então, você não tem mais, depois que está lá, você não tem mais tanto controle do nada. Então, a LGPD não se aplicaria tanto para blockchain, né? Mas é interessante fazer esse paralelo. A LGPD é mais, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma estrutura de dados privada, seja uma blockchain, uma variação de blockchain ou um banco de dados, a gente tem que prover ao nosso usuário, né, todo o direito e também todos os termos legais para que ele saiba, né, o que ele está assinando, né, no contrato quando ele clica em aceitar os termos, né. Então é muito interessante isso, porque é como se fosse uma oposição extrema, né. Então a LGPD ela dá o poder para o usuário, né, de volta, mas ao mesmo tempo uma blockchain pública, ela basicamente expõe essa informação de maneira pública e de forma imutável, né? Então, só fazendo esse paralelo, achei muito interessante essa pergunta. Então, acho que alguém tem mais alguma pergunta? Por enquanto não. Thiago, se eu quiser te encontrar, eu te encontro por onde? Qual que é o melhor caminho para te encontrar? Olha, no último slide tem meu contato, meu e-mail, tá? Mas eu tô sempre
Twitter, tem no slide o meu Twitter, tem o LinkedIn. Essas redes eu fico bem ativo, tá? Então, difícil eu deixar alguma notificação passar. E meu e-mail, claro. Então, para qualquer tipo de dúvida, até alguma coisa que vocês queiram se aprofundar mais e de repente querem um pouquinho de um direcionamento, né, pessoal? Tipo, Thiago, eu tava a fim de desenvolver uma coisa aqui de testes em cima da Ethereum. Eu tava querendo desenvolver alguma coisa para minha empresa de forma privada, né? Que como é que seria a melhor maneira de começar? Vocês podem me contatar, pessoal, porque aqui foi uma apresentação, a gente falou 1 hora e mesmo assim vários conceitos eu falei de uma forma super superficial e a gente não conseguiu se aprofundar porque é um tópico muito interessante, mas eu acho que é só para a gente ter a ideia do poder, né, e da utilização das estruturas de dados que sofreu sim uma estratégia de marketing um pouco prejudicial, né? Ela foi muito desacreditada, mas ainda tem para nós técnicos, né, e eu me incluindo aqui, tem um potencial de aprendizado e de novos conceitos que é muito interessante conferir, né? Muito interessante a gente botar em contraste com o que a gente trabalha no dia a dia. Então, já vou deixar o convite. Eu acho que um assunto muito interessante para a gente continuar conversando num futuro Mitec é Smart Contracts. O que tu acha? Eu acho que seria bem... É claro que a gente tem uma barreira aí interessante, porque na verdade os Smart Contracts eles são desenvolvidos em algumas linguagens, né? Então, de repente, a gente poderia fazer alguma conversa sobre essas linguagens, sobre como trabalhar com a máquina virtual da Ethereum, né? Que foi um tópico que eu nem entrei, mas na verdade como é que um sistema operacional funciona se não tem uma máquina ali rodando seu código, né? Então a gente tem a especificação da máquina virtual da Ethereum e a gente escreve código em Solidity, em LLL, né, em algumas linguagens e eles são transpilados, né, para a máquina virtual da Ethereum, assim como a gente transpila, na verdade não transpilar não é o termo correto, mas a gente vai gerar a linguagem intermediária, né, assim como a gente gera a linguagem intermediária para JVM e para .NET, né? Então é bem interessante, é bem completo é bem interessante falar isso. A gente já entra num público mais técnico aí, então. Dou-lhe 2, dou-lhe 3. Não, eu vou agradecendo aqui, pessoal, agradecer o convite, acho que foi bem legal. Essa palestra aqui, ela vai se modificando, né, então a parte das aplicações de Ethereum eu sempre tenho que atualizar e estou sempre ligado, né, atualmente meu último vício são essas exchanges descentralizadas, é um tópico muito interessante que eu também gosto bastante do mercado financeiro, né, como consultor eu ainda trabalho com algumas instituições financeiras, então é uma coisa que está bem, que fecha bem com os meus interesses, então eu estou sempre atualizando isso, mas é sempre um tópico muito interessante de conversar e é um baita desafio falar em 1 hora sobre isso, sabe? É uma coisa que dá por muito tempo, mas queria agradecer aqui o convite e já deixar um aceite, né, nesse próximo convite para a gente conversar um pouquinho mais sobre Ethereum e a EVM, acho que vai ser bem bacana. Inclusive, eu quero agradecer muito por ter disponibilizado esse tempo para participar conosco. Para mim é uma grande honra. Que nem eu falei, eu comecei a te seguir ali quando o pessoal começou a falar, a gurizada de Caxias do Sul ali tá fazendo um negócio bem massa, né? Com blockchain na Elliot, né? E aí como assim de Caxias do Sul? E aí eu fui ver, acabei conhecendo ali tua trajetória ali com o pessoal, com o desenvolvimento ali da empresa. Cara, meus parabéns aí pela carreira, por tudo que tu fez até aqui, né? E com certeza a gente vai continuar a conversa. Muito obrigado a todo mundo que participou hoje aqui. Espero que tenham gostado. E desculpem também pelos imprevistos que a gente teve aqui com a parte tecnológica. A gente está tentando ajustar ainda as ferramentas. Muito obrigado a todo mundo. Eu vou encerrar aqui a chamada. Se alguém quiser, inclusive, deixar um último comentário, alguma coisa, aproveitem. Só vou agradecer ao pessoal aí que nos acompanhou. Muito obrigado, pessoal. E tá nos acompanhando aqui num sábado à noite, né? Tanta coisa boa pra gente fazer. A gente, né, tem essa veia técnica que gosta de ver esse tipo de conteúdo. Então, queria agradecer vocês muito pela presença. Eu juro por Deus que a gente fez uma pesquisa de horário e o pessoal votou nesse.
Então tá, galera. A gente se vê no sábado que vem. Sábado que vem a gente vai estar falando sobre ReasonML, que é a nova linguagem do Facebook que eles lançaram. Ela tem um TypeScript funcional, digamos assim. Tá bem interessante. Para quem quiser acompanhar aí, a gente vai ter o Gabriel, que é da Astrocoders, que é uma empresa que utiliza a linguagem para o mercado financeiro também. E nos acompanhem nas redes. O pessoal está agradecendo, está dizendo que gostaram bastante. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem.